E aí, galerinha do primeiro ano e do EJA, tudo bom? Professor Pablo aqui. A gente vai começar mais um PET desse mês. A gente vai começar agora com os modelos atômicos. A gente vai começar a estudar realmente a química agora, tá? Eu queria que vocês, por favor, não esquecessem de entregar os formulários online. Se tivesse alguma dúvida, entre em contato comigo para a gente poder resolver essas situações. Se tiver alguma dúvida, se você achar o exercício meio difícil, alguma coisa assim, vocês me falam, porque a gente está precisando desse feedback, ou seja, de uma resposta de vocês. A gente vai começar com a estrutura da matéria. A primeira parte da estrutura da matéria, a gente vai começar sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos. A gente vai começar com um modelo atômico e a gente vai começar da base dele. Então, por volta do século V, dois filósofos gregos tiveram a ideia de toda substância ser formada por átomos, que são partículas fundamentais, chamadas átomos. Átomos, em grego, significa não divisível. Isso significaria o quê? Que toda substância, toda matéria, tudo que a gente conseguia ver, tocar, é formada por átomos. O que seriam esses átomos? A gente começou com essa ideia até que chegou Dalton e fez a teoria atômica dele, no que ele fala o seguinte, que toda substância vai ser formada por átomos. Os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas características. Então, por exemplo, se você encontra um elemento químico chamado flúor, todos os átomos de flúor têm que ter as mesmas características, têm que fazer a mesma coisa, tá certo? Como se fossem clones. Elementos químicos diferentes possuem características diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, estruturas químicas diferentes, tá certo? Olha como que a gente está representando eles aí, com substâncias totalmente diferentes uma da outra. Continuando, substâncias simples são aquelas que são formadas pelo mesmo tipo de elemento. Isso daí é importante porque vai cair tanto no exercício como nessas provas que a gente vai ter durante o tempo, tá? Então, por exemplo, são dois elementos amarelos, dois elementos verdes. Vamos se concentrar nessa parte agora para vocês entenderem com mais calma depois. Uma substância composta é formada por dois ou mais elementos diferentes. Olha o exemplo que a gente está dando aí para vocês, tá? Na teoria atômica de Dalton, os átomos não vão ser criados nem destruídos, são esferas rígidas e divisíveis. Na primeira parte dessa frase, lembrando a lei na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. São esferas rígidas e divisíveis, ou seja, são como se fossem bolinhas de gude indivisíveis, que não se quebrassem. Todo átomo seria uma bolinha de gude, tá bom? Nas reações químicas, os átomos vão se recombinar, ou seja, vão se unir, formar novos compostos. Por exemplo, aí que vocês estão vendo agora. Notem, vai formar dois compostos diferentes, tá bom? Atualmente a gente está conhecendo mais 100 tipos de elementos químicos. Os elementos químicos vão ser identificados através de um símbolo. Esse símbolo geralmente pode estar no nome dele em português, mas também ele na verdade é derivado, como o nosso português é derivado do latim, ele é derivado do latim. Por que o latim? Porque é uma língua morta. Não se mexe muito com a língua, tá certo? Então, por exemplo, o hidrogênio, o símbolo dele vai ser o H, o oxigênio o O, o ferro Fe. Ferro vocês já conhecem, né? O cálcio, o flúor. São sempre uma ou duas letras. A primeira letra sempre vai ser maiúscula. Se tiver a segunda letra, como no caso do cálcio, e como no caso do ferro, a segunda letra vai ser minúscula. E para que vai servir essa segunda letra? Para diferenciar. Por exemplo, eu tenho o flúor, que é F. Se eu colocar o ferro, que é F também, não ia confundir. Então colocou Fe. Quem começou primeiro foi o flúor. Tá? Note um detalhe, fósforo. Fósforo vem do fósforo, mas com a letra P. Nem sempre o nome em português vai ter a mesma significância no símbolo dele, tá bom? E as substâncias vão ser representadas por fórmulas. Quando você agrupa mais de um elemento químico, ou dois ou mais elementos que formam um composto químico. Esse composto químico se forma por fórmulas.
Por exemplo, aí nós temos a água, que é H2O, amônia NH3, o etanol C2H6O, a glicose C6H12O6, oxigênio O2, nitrogênio N2, ozônio O3 e hélio HE. Tá? Essas formas vão ser representadas para cada substância. Isso daí com o tempo vocês vão identificando e a gente vai mostrando para vocês como que vocês vão fazer isso daí, tá bom? Continuando, a gente vai começar nesse texto aqui. Nesse texto aqui, para Leucipo, esse é um texto específico, tipo de Enem, tipo de vestibular, que é um texto todo aqui significa physis, você vai olhar lá, é o princípio eterno e imutável que se encontra na origem e na natureza das suas informações. Então ele está falando de quem? Ele está falando dos... Opa, volta lá, gente. Desculpa. A gente está falando aqui dos átomos, tá certo? Continuando. Desculpa, mas meu computador está meio devagar. A teoria atômica de Dalton é incorreto afirmar. Na teoria atômica de Dalton, o que a gente tem que fazer? A matéria é descontínua? Não, a matéria vai ser contínua. Então, já a letra A está errada. Um mesmo elemento químico é constituído de átomos idênticos de mesma massa? Um mesmo elemento químico é assim constituído. Diferentes substâncias podem ser formadas pelos mesmos elementos químicos nas mesmas proporções? Não. Teve influência na teoria da gravitação de Newton? Não tenho a mínima ideia. Permite explicar leis empíricas de Proust-Lavoisier? Não. Então a alternativa correta seria a letra C. Tá certo? Diferentes substâncias... É incorreto, desculpa, é incorreto. Então esse daqui vai ser incorreto. Esferas maciças, desculpa gente, eu li errado. Na letra A está correto porque vão esferas maciças indivisíveis, ok? Teve influência? Teve influência. Permite explicar a lei de Proust-Lavoisier? Permite, pela quantidade de átomos. E esse exercício aqui é muito simples. Vocês vão ter que observar e é uma coisa muito didática para vocês entenderem. Primeiro, quais são a substância pura simples? Substância pura é aquela que só tem apenas um tipo de elemento químico. E simples, porque é só aquele elemento químico. Então, neste caso aqui, a substância pura e simples vai ser 2 e a 3. Possui um único tipo de molécula e cada coloca um único tipo de elemento. Tá? Qual que é uma substância pura composta? Uma substância pura composta seria A1 e A4. Porque possui um tipo de molécula, ou seja, sempre vão ter a mesma molécula, que possui cada um mais de um elemento químico. Qual que é uma mistura de substância? Quando eu tenho duas substâncias diferentes. Olha, aqui é uma mistura, aqui é uma mistura, aqui é uma mistura? É uma mistura. Eu tenho 2 e 3, 2, e aqui é uma mistura. Então, 5, 6, 7, 8 possui mais de um tipo de moléculas, então é uma mistura, né? E a letra... E o próximo exercício, vocês estão olhando a molécula de sacarose. Eu quero que vocês entendam o significado disso. Quantos elementos químicos que eu tenho? Eu vou ter 1, 2, 3. Eu estou contando apenas as letras. Então eu vou ter 3 elementos químicos. Quais são os elementos químicos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos que eu vou ter? Eu tenho 45, são o quê? 12, esse númerozinho aqui de baixo vai representar a quantidade de cada átomo. Então eu vou ter 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. O vinagre é uma mistura com vários componentes, mas por essa questão vamos considerar sendo formada apenas por água e ácido acético. Segundo, é uma mistura ou uma substância pura? Se eu tenho dois compostos, dois elementos químicos, dois compostos diferentes, vai ser uma mistura. Dois materiais diferentes. Opa, é correto falar uma solução? Sim, é correto que vai ter uma solução, que vai ter uma mistura homogênea.
Quantos elementos químicos há no vinagre? Eu tenho, ó, um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. E um hidrogênio e oxigênio aqui do lado. Então, quantos elementos químicos eu vou ter? 3 elementos químicos. Tá certo? Gente, eu vou sugerir a vocês para comprar uma tabela periódica e vocês fazerem os próximos exercícios, que são mais tranquilos. Abraço a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um recado para mim. Estou à disposição de vocês e manda um zap aí. Não se inscreva de dar um joinha no canal, se inscrever no meu canal, sei lá o que vocês vão fazer. Um abraço para vocês.